Terça-feira, 19 de julho, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News. Muito bom dia para você aqui que está nos acompanhando nessa manhã. Hoje a gente vai falar sobre o aumento de casos das arboviroses aqui na nossa capital. Dengue, zika e chikungunya preocupam, as autoridades de saúde aqui no nosso município, tá bom? Além disso, também a gente vem trazendo para vocês destaques a respeito da erosão na orla marítima aqui de Maceió. Outro fator também preocupante aqui da nossa capital, tá bom? Tudo isso, muito mais, sempre trazendo as principais informações do dia para que você amanheça muito bem informado. E você pode acompanhar o nosso programa através do aplicativo da TV Mar, que você pode baixar no seu celular, ou mesmo através do portal Gazeta Web, acessando gazetaweb.com. A gente também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais no horário e lugar que ficar melhor conveniente para você, tá bom? A gente sempre inicia o nosso programa aqui, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que agora consegue entender que, embora os sintomas possam ser iguais, cada paciente é único e merece ter um tratamento personalizado. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida. Afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo, então, os principais destaques do tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas. Acessando comigo, gazetadealagoas.com.br. A gente já vê aqui na sua telinha também, olha, Tribunal de Contas aqui do estado anuncia concurso público para 32 vagas com salários de R$7 mil. Avanço de arboviroses. Maceió tem 78% dos bairros sob risco de epidemia de dengue, zika e chikungunya. O quanto que é importante a gente cuidar do nosso quintal, né, gente? Cuidar do nosso lixo. Bolsonaro diz a embaixadores que sua luta é por transparência. E eleitorado maior pode decidir pleito acirrado em Alagoas, diz analista político. A gente também tem aqui, olha, endividamento atinge quase 70% das famílias maceioenses. União reconhece a emergência em mais 3 municípios. E Sinteal defende o uso de máscaras na volta às aulas. Com 19%, Alagoas tem a maior alíquota de ICMS sobre o etanol entre estados do país. E a gente também tem aqui destaques a respeito do esporte, claro. Contra Bahia, CRB tenta manter boa fase fora de casa. Se você quer saber mais destaques aqui a respeito do esporte, vai acompanhando a nossa programação, gente, que Viderlan Araújo chega às 11 horas da manhã aqui com o canal Esporte, tá bom? Porque, por enquanto, Viderlan Araújo está aqui pelas ruas da nossa capital, trazendo informações importantes a respeito do aumento do número de casos de arboviroses aqui em Maceió. Viderlan, bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Quais são os destaques que você traz, então, para a gente nessa manhã? Oi, Porlani, bom dia para você, bom dia para os telespectadores da TV Mar nesta terça-feira, manhã movimentada aqui na capital alagoana, início de dia, com uma temperatura ainda um pouco fora dos padrões que nós estamos acostumados aqui no Nordeste. É uma temperatura tranquila, um clima agradável, apesar também de algumas chuvas que variaram durante a madrugada, e isso acabou realmente trazendo umas mudanças climáticas, mas naturalmente no início desta terça-feira a temperatura, o clima neste exato momento, já que passamos das 8 horas da manhã e 41 minutos, um clima tranquilo, um clima ameno, muito gostoso realmente para poder praticar suas atividades físicas. Mas, Porlani, diante dessa situação que nós estamos colocando, você trouxe aí uma das manchetes da Gazeta Digital e que traz realmente a preocupação da Secretaria de Saúde do município a respeito para o aumento de casos de dengue provocados, por exemplo, pelo Aedes aegypti e de chikungunya também. Esses dados revelados ontem reforçam também a necessidade em redobrar, por exemplo, os nossos cuidados preventivos, principalmente nas nossas casas. A região mais afetada e que tem um grande número de casos é essa região onde nós nos encontramos agora, que é a região da Ponta Verde. Estamos na Sandoval Rochelas, que é um dos pontos de maior concentração aqui no bairro Ponta Verde. E diante desse crescimento do número de casos de dengue e de chikungunya e zika aqui no município, o boletim que foi divulgado em 16 mil
537 imóveis no período de 4 a 8 de julho, pela Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores e Animais Peçonhentos da Secretaria Municipal de Saúde, colocou realmente o bairro Ponta Verde como um que tem um maior número de pessoas que têm apresentado registros exatamente dessa situação. O resultado mostrou aqui em Maceió um índice de infestação predial de 3,5%, que aponta 24, ou seja, 49% dos 50 bairros da cidade em situação de alerta para o controle do Aedes, com um médio risco de epidemia das arboviroses transmitidas pelo mosquito. 15 bairros são considerados bairros de risco, mas outros 10 mantêm a situação sob controle de forma satisfatória. Os dados também colocam que as localidades que apresentam índices mais elevados de infestação com risco de epidemia são os bairros de Ponta Verde, Jardim Pretópolis. A Ponta Verde, por exemplo, Porlane, só para poder colocar como menção nesses dados, 18,9%. É o bairro com o maior número realmente em percentuais que tem riscos elevados de infestação. Jardim Petrópolis em seguida, o Poço em terceiro, Gaça Torta, Santo Amaro, Jatiuca, Xanda Jaqueira, Pitanguinha, entre outros com índices de infestação predial acima de 4%. O levantamento que orienta as ações de controles do Aedes identifica também as áreas com o maior número de focos de reprodução no mosquito, que também apontou os tipos de criadouros mais predominantes, onde se destacam os depósitos em nível de solo ou que podem ser removidos como tonéis, 33,3%, em tanques 32,7%, e baldes 14,7%. Então, essa é a informação que nós temos para poder abrir o programa de hoje em relação aos registros, com o número de casos até o dia 9 de julho deste ano, somando 4.893 notificações para dengue. O município de Maceió também apontou um aumento de 472,95%. Ou seja, um aumento de quase 500% Porlane Santos em relação ao número de casos notificados no mesmo período de 2021, que foi 854 casos. Em relação à chikungunya, no período citado foi registrado um crescimento de 3.119%, com 1.513 casos notificados em 2022 contra 42 casos suspeitos, 47 casos suspeitos em 2021. Então, Porlane mostra um aumento, sim, um aumento que não é um aumento considerável, é um aumento alarmante de casos de dengue, de zika, de chikungunya também, e que tem provocado, por exemplo, para os órgãos responsáveis pela Secretaria de Saúde do município, uma preocupação também muito grande para orientar as pessoas em que é preciso redobrar os cuidados. Estabelecimentos como esse precisam ser também examinados, precisam passar por um processo realmente de acompanhamento, de análise. Estamos vendo esse prédio que foi, por exemplo, desocupado, desativado há aproximadamente um ano, no ano passado, onde predominava aqui, aqui existia instalada uma faculdade e que precisa também passar por esse procedimento, além de todos os outros prédios nessa região. Aqui na Ponta Verde é o bairro campeão de casos, mas temos outros bairros também que precisam ter a mesma atenção e com situações que são consideradas assim, sob controle, mesmo nesses bairros, mas que vale no final das contas, Porlane Santos, não o apoio do poder público somente. O apoio é obrigação, mas a primeira parte desse processo, e que existe também compromissos e responsabilidades, são os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Como cidadão, você como cidadã, o nosso telespectador que acompanha neste exato momento, em evitar, por exemplo, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, para poder também não só garantir a sua saúde, a saúde de sua família, mas a saúde da comunidade. Até porque vivemos em comunidade. E quando se fala, por exemplo, do número de casos de contaminação na região que se denomina como locais de predial, ou locais que são considerados cercados por prédios e que também tem muitas concentrações de famílias, acaba sendo fundamental cada um fazer o seu papel para poder também respeitar o espaço do próximo. Então a Secretaria Municipal de Saúde promete fazer também mais ações através de seus postos e de pontos realmente autorizados. E um outro detalhe, Porlane, é importante utilizar também os veículos de comunicação para poder
continuar provocando essa ideia em que temos que redobrar a atenção para evitar esse crescimento maciço no número de casos provocados realmente por sintomas gripais e também coisas provocadas também pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, zika e chikungunya. Porlane, eu estou ao lado do Francisco Nogueira, aqui no bairro Ponta Verde, trazendo todas as informações nessa primeira passagem aqui no programa TV Mar News. Daqui a pouco, em outro ponto da cidade, nós voltaremos sim para trazer mais informações com os principais assuntos que ocorrem neste exato momento na capital alagoana, neste início de manhã de terça-feira. Porlane, até já. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Gente, o quanto que é importante a gente cuidar do nosso lixo, cuidar do nosso quintal, fazer a nossa parte no combate a esse mosquito, né? Vamos então ficar de olho para a gente evitar aí maiores problemas. A gente precisa também falar de um problema recorrente aqui na nossa orla, viu? É a questão da erosão, que atinge já 11 pontos aqui em Maceió, já estão em situação de emergência decretada pela Prefeitura. Vamos entender mais um pouco sobre isso? Fernando Palmeira traz detalhes para a gente. Está no Diário Oficial do município de Maceió, 11 pontos decretados pela Prefeitura com os problemas de erosão, principalmente na nossa bela orla marítima, que é o cartão postal e uma área de recepção do nosso turista, que em todos os momentos do ano está aqui. Mas um empresário que tem nada menos do que praticamente 30 anos aqui trabalhando, receptivo, pedra virada é o nome de referência. Meu amigo Giovanni Nogueira de Almeida está aqui conosco e nos fala também sobre esse problema, essa preocupação de todos os empresários que trabalham aqui na orla marítima. Meu cordial bom dia, Palmeira, bom dia a todos. É o seguinte, isso aí é um problema estruturante. Não adianta isso quer dizer, isso é através de estudos que já foram feitos aqui, que isso tem que desassorear essa praia aqui da Pajuçara, Ponta Verde. Porque ela vive ao sabor das marés e essas obras de contenção aqui não resolvem muita coisa. A gente já passou por isso, aqui o piso da minha barraca já cedeu 2 vezes, eu tive que fazer o serviço, mas enquanto não se atacar o problema, isso não vai ser resolvido, vai ser mais um paliativo. Agora, a Prefeitura já detectou esses 11 pontos, desde o Pontal da Barra até aqui a parte de Ponta Verde. Aliás, de sul a norte, aquele litoral sul e norte, sempre tem esse problema de erosão. Exemplo da Barra Nova. Mas o que é que você espera que a Prefeitura, através desse decreto, faça definitivamente e efetivamente? Que faça a obra atendendo, além dos requisitos legais, né, do meio ambiente, também uma obra não só de contenção, porque entra governo e sai governo, e a gente vive aqui ao sabor das marés. Temos um colega ali na Praia da Jatiuca que teve a barraca interditada devido a um problema estrutural da contenção. Isso não pode acontecer, a gente gera milhares de empregos aqui. Esses empreendimentos não são simples ambulantes. Somos empresa, tem empresas aqui que tem até 80 funcionários. E a gente quer esses empregos preservados, também os nossos investimentos, e esperamos que dessa vez a Prefeitura ataque o problema onde está o problema e não uma simples obra de contenção. Então, fique à vontade para dizer mais e até reconhecer o esforço que a Prefeitura, a partir de agora, está tendo para tranquilizar empresários, o público, o turista, o nativo, enfim, para que tenhamos segurança sem preocupação dessa erosão. Vamos lá. A partir do momento que a Prefeitura, através do seu prefeito, do seu secretariado, demonstra interesse em resolver o problema, a gente só tem que aplaudir, porque nós somos os beneficiários disso aí. Tanto o turista como o habitante daqui de Maceió, de Alagoas inclusive, que visita a nossa capital, a gente precisa desse cartão postal. Maceió tem as praias urbanas mais bonitas do mundo. Isso eleita por várias revistas internacionais e nacionais. Então temos que preservar isso, porque o turismo hoje é a segunda fonte de empregos e renda do mundo. Então a gente tem que preservar isso. Alagoas vocacionada para o turismo e Maceió esse cartão postal. Independente de baixa ou alta temporada, Maceió tem sempre a presença maciça do turismo de todo o Brasil e de todo o mundo. E Giovanni, um bom baiano que adotou Alagoas como sua terra, está aqui, evidentemente nessa expectativa de que esse momento em que a Prefeitura de Maceió detecta 11 pontos vulneráveis da nossa orla marítima e que tomará as providências a partir de agora, é sem sombra de dúvidas
uma boa notícia, uma notícia tranquilizadora, principalmente para o empresariado que trabalha aqui para o nosso turismo na orla marítima de Alagoas e especialmente de Maceió. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Ponta Verde, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos pautando pelo melhor do turismo. Muito bem, gente. Olha, e hoje a Jornada Brasil Novo, criada pela Abrazel e representada por Paulo Nonaca, presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrazel, desembarca aqui em Maceió para um bate-papo que visa contribuir na construção de um novo país. A gente vai saber mais detalhes sobre essa andança que o Paulo Nonaca anda fazendo aqui pelo país. Agora, já recebendo ele aqui no nosso estúdio. Bom dia para você. É um prazer poder te receber aqui, Paulo. É um encontro que está apresentando, então, detalhes do Pacto Nacional, que almeja um Brasil mais simples para empreender, não é isso? Eu queria que você pudesse, antes da gente começar a falar da tua experiência, que já começou no domingo aqui em Maceió, né? Eu queria que você pudesse falar da tua experiência, que já vem desde o ano passado, no país afora. Bom dia. Bom dia. Bom, o Brasil Novo nada mais é que um movimento que a Abrazel quer liderar, seu elo, tá? De um Brasil melhor, com um lema muito simples, que é um Brasil mais simples de empreender e melhor para viver. É esse lema, tá? É esse lema que a gente quer levar não só para os bares e restaurantes, mas para toda a sociedade, independente do setor, seja na saúde, educação, na cultura, no esporte, tá? Então é esse lema que a gente quer, tá? Porque a dificuldade de empreender é muito grande. E essa dificuldade de empreender é que causa também aí todos os transtornos que a gente tem. Tá? A dificuldade de fazer negócios, de ter uma classe média mais forte, que consuma. Tá? Então, é esse o objetivo nosso. Isso começou no ano passado, já tive em 9 estados no Brasil e em 104 cidades. Nossa! Muito bem recebido e que eu falava antes aqui com você, que o melhor do Brasil é o brasileiro. E nessas viagens, o que eu pude encontrar são pessoas fantásticas, maravilhosas, que nos motivam a continuar, a acreditar no país. Tá? São pessoas que merecem ter suas vidas expostas para toda a população. Tá? Com projetos, você nem tem ideia de como elas podem mudar o Brasil. Tá? E são vários exemplos aí que a gente pode falar ao longo da conversa. Muito bom. Eu queria que quando você fala em simplificar o empreendedorismo aqui no nosso país, a gente sempre lembra de uma palavrinha, né, uma expressão que as pessoas comentam muito, é o custo Brasil. Queria que você pudesse explicar realmente, de fato, o que é o custo Brasil e de que forma ele impacta o empreendedor aqui no nosso país. A melhor forma da gente falar de custo Brasil, tá, da burocracia existente, é dando exemplo. Eu estive lá em Campinas, numa fábrica de gin, que foi a primeira fábrica de gin no Brasil. E eles montaram toda a estrutura, seguindo todas as regras do Ministério da Agricultura. Mesmo com tudo pronto, eles demoraram 2 anos para conseguir o registro da fábrica. E o pior vem depois. A tributação é tão perversa que é mais barato eles mandarem o produto deles para o Paraguai e trazer de volta e um cliente importar do Paraguai do que ele vender direto, por exemplo, de Campinas para aqui, para Maceió, seja para Minas, para o Rio de Janeiro. Então, nada justifica isso. E o que acaba acontecendo quando tem uma dificuldade dessa? A pessoa vai para a marginalidade. A fábrica que não consegue o registro, ela acaba fabricando sem registro, tá? Irregularmente. E depois acaba também trabalhando aí na clandestinidade, também nas notas fiscais, com essas vendas diretas aí, como se estivesse sendo exportado e trazendo de volta. Então, esse é o custo do Brasil. Uma dificuldade muito grande, né? Que acaba aí tendo as empresas, né, um custo muito grande com contratação de contadores, advogados. Isso encarece tudo, tá? Então, a facilidade do empreender é fundamental para um Brasil melhor, tá? Você mencionou aí, né, que durante esse pouco mais de um ano que você vem percorrendo o país, levando essas ideias do Brasil Novo, você mencionou aí que você já pôde ter contato com vários exemplos que impulsionam o nosso país para frente, que deveriam realmente ser colocados em prática, pelo menos ter conhecimento, né? Eu queria que você pudesse mencionar um deles. Qual foi desses exemplos que mais chamou a tua atenção? Eu quero dar 2 exemplos. O primeiro,
a ex-secretária de Urbanismo de Fortaleza, Águida Muniz. Quando a gente fala no simplificado do empreender, né? 65% dos bares e restaurantes do Brasil estão irregulares. Nossa. Ou não tem CNPJ ou não tem alvará. Então, quando 65% de um setor da economia está irregular, o problema não é no setor, está no sistema, tá? E a gente encontra hoje restaurantes aí com 30 anos de funcionamento que não tem alvará de funcionamento, tá? O que foi feito em Fortaleza? A ex-secretária Águida Muniz, junto com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, conseguiram aprovar uma lei que todas as empresas que estivessem funcionando até aquela data, tá, com mais de 3 meses de funcionamento, teria o alvará imediato. Facilitou isso, tá? Então, tirou da irregularidade milhares de bares e restaurantes e outras empresas também. Então, tem como resolver. E, a partir daí, seguir as regras, tá? Então, esse é um grande exemplo que a gente acredita que pode facilitar. O outro exemplo que eu tive foi também em Fortaleza, visitando uma favela, a favela do Dendê, onde eu fiquei conhecendo lá 6 jovens, 22, 23 anos, tá? Nasceram na favela, uma favela como várias outras aí no Brasil, violentas, as ruas vazias, praças vazias, todo mundo com medo. Esses jovens começaram a fazer oficinas para as crianças, tá? Oficina de esporte, de artes, né? E começaram com 4 crianças, 8, 12, chegaram a 50 crianças participando das oficinas e começaram a movimentar o dia da favela. E tiveram a ideia de fazer um evento à noite, chamando os pais das crianças também para vender pipoca, o espetinho, a cerveja. Fizeram isso e foi um sucesso, tá? As pessoas viram que quando elas começaram a ir para as ruas, a violência também diminuiu. Porque quando estava vazio, era muito comum as crianças irem para a escola de manhã e ter um cadáver na rua. Num lugar com movimento, o próprio bandido fica inibido também de praticar o crime, né? Então, houve a reocupação do lugar público. A prefeitura viu isso, começou a colocar iluminação na favela, tá? A reforma do mobiliário urbano, e isso deu tão certo que outras 6 favelas procuraram esses jovens, né, para replicar também isso nas favelas de lá. Então, esses são 2 exemplos muito bons que a gente confia que o Brasil dá certo e vai ter um futuro ainda melhor. Muito bem, você chegou sexta-feira aqui em Maceió, né, e já começou as suas visitas também já no domingo, né? Eu queria que você pudesse falar, hoje é terça-feira, queria que você pudesse falar para a gente o que já deu então para sentir, como é que tem sido a recepção aqui em Alagoas? A recepção ótima, tá? Bom, falar de Maceió é muito fácil, né, com essas praias, né? Então, no próprio domingo eu estive lá com o Vanderlei, proprietário do Hibiscus Beach Club. Um empresário que tem uma história que falei com ele, na sua vida dá filme. Que é um empresário que saiu lá do Rio Grande do Sul, um gaúcho, gremista, e teve suas dificuldades, mexia com uma empresa de terraplanagem, quebrou, acabou mudando para cá e conseguiu se erguer e montando aí vários negócios de sucesso, tá? E é um sujeito que preocupa com a sustentabilidade, preocupa com o lado social, porque ele também faz trabalho aí com entidades aí sociais. Então, assim, é um cara desse que a gente precisa no Brasil, tá? E isso a gente sai motivado, tá? E ontem também, já na segunda-feira, com empresários, né, como o Emerson Tenório da Sococo, o reitor aqui da Universidade Federal, o Tonholo, e são pessoas que a gente quer aproximar, entender o que eles estão fazendo. Eu não tinha ideia que a Sococo, que eu sabia que era a maior empresa, né, da área de coco no Brasil, tinha grandes inovações, praticamente metade das inovações na área de coco no mundo saiu daqui. Então são exemplos que nem as pessoas daqui sabem, de tanta inovação que eles têm. Eles trabalham com pesquisa, tá? Com muitos cientistas lá dentro e a gente não tem ideia que é feito. Mesmo sendo uma grande empresa, mas que é um Brasil que dá certo, que luta contra tudo.
Pois é, né? E a gente sabe, como você já bem mencionou, né? As nossas praias, não só aqui em Maceió, mas em todo o litoral alagoano, são muito convidativas. E a economia daqui da gente é muito impulsionada pelo turismo. A gente tem pouca indústria, né? Quanto que é importante a gente fazer investimento no fortalecimento de bares e restaurantes, porque a gente sabe que são esses bares e restaurantes, por exemplo, aqui da nossa orla, que conseguem abraçar todos os turistas que chegam aqui. O quanto é importante o fortalecimento desse setor aqui no nosso Essa é uma estado, pergunta né? interessante. O setor de bar e restaurante é o setor mais capilarizado da economia. Tá? É o único setor da economia presente em qualquer lugarejo. Então a gente vai em alguns lugares, tá? Onde não tem igreja, não tem farmácia, não tem hospital, não tem escola, mas tem uma barraquinha vendendo Com certeza. comida ou bebida. Então a gente é muito capilarizado. Ao mesmo tempo, esse empresário tem uma formação ruim, ele tem todas as dificuldades, né, de se regularizar. Então, se a gente começar a investir nesse cidadão, facilitar que ele tenha um CNPJ, que tenha acesso a crédito, maquininha de cartão de crédito para receber o turista, facilita em muito o crescimento dele. E esse dono de bar e restaurante melhorando de vida, ele melhora o entorno dele. E esse vai melhorando o entorno dele ali, nesse lugarejo, melhora o bairro, o município, o estado e o país. Tá? Então é essa lógica que a gente trabalha, de fortalecimento, mas a gente tem que ajudar quem está lá de baixo. O que a gente fala desse Brasil Novo, né, desse projeto, é o Brasil de baixo para cima. O de cima para baixo é o que a gente tem hoje, não deu certo. Então a gente precisa fazer um movimento de baixo para cima. E Paulo, hoje você faz uma reunião com associados, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa reunião que acontece hoje e a expectativa para ela. Bom, já fica o convite aqui para todos os empresários, né, de bar e restaurante e também do turismo, né, daqui de Maceió, estarem com a gente às 16 horas hoje lá no Hotel Jatiuca. É um momento que a gente vai conseguir falar dos efeitos da pandemia no setor, o cenário atual, as perspectivas e falar um pouco também desse Brasil Novo. Como que a gente pode trabalhar de uma forma global, né? Que a gente não está sozinho aqui, não adianta a gente ficar trabalhando só para o nosso setor, nós estamos todos interligados. Então, melhorar toda a cidade e dar essa visão um pouco mais global para esses empresários, para que eles saiam motivados, né? Eles tenham esperança que a gente está fazendo algo correto e que a gente ainda tem um futuro melhor para o Brasil. Então é esse aí o objetivo dessa reunião de hoje. Muito bom. Sucesso aí nessa tua caminhada pelo Brasil, que você se recupere logo, né? E que tenha muita saúde para continuar esse projeto, tá bom? Obrigado pela oportunidade. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, daqui a pouquinho tem o bloco Penal News aqui no nosso TV Mar News, já já.